Fala galera, muito boa tarde, saúde a todos aí, espero que todos estejam bem. Rapaz, a fase não é boa, mas antes queria pedir para você que não é inscrito no canal, dar aquela moral e se inscrever. Sua inscrição é muito importante para o canal. Bom, a fase do Flamengo não é boa, o Flamengo está passando por um inferno astral muito grande, o time não está jogando bem, ontem não foi diferente, perdeu mais 2 pontos, novamente teve falha individual, lá atrás tomando gol e na frente falha individual também para a conclusão. Ou seja, o Flamengo é um time sem confiança, um time que, quando o time, a gente sabe, quem acompanha o futebol sabe, o time quando está com confiança, qualquer jogada dá certo. Quando o time está sem confiança, o jogador já vai para a conclusão, para fazer o gol, vai com pouca confiança, acaba errando, vai para marcar, disputar a bola, vai com pouca confiança e acaba dando errado. O Flamengo tem perdido pontos preciosos por falhas individuais, né? Não querendo culpar ninguém, mas nos últimos jogos foi falha muito pontuais, né? Tanto na defesa quanto no ataque. Vídeo, o gol que o Arrascaeta não fez e não deu o passe do Bruno Henrique contra o São Paulo. A falha do Neneca. Ontem teve a falha do Lincoln, perdeu um gol sem goleiro. Teve a falha do Natan e do Léo Pereira em tomar dribles totalmente infantis e o Flamengo tomar o gol de empate. Teve as falhas para trás do Arão, do Bruno Henrique, do Gabigol, do Gustavo Henrique, do Léo Pereira, do René. Todo jogo tem uma falha capital que resulta em gol ou em perda de gol. Mas bom, agora vamos falar da decisão de quarta-feira contra o São Paulo. O Flamengo que vai ter muitos desfalques para a decisão. O Flamengo que já não vem jogando bem, está numa fase muito ruim. Lógico, eu como torcedor não jogo a toalha, mesmo sabendo que pode ter um time muito desconfigurado para a partida contra o São Paulo. A gente tem esperança de vencer o jogo, levar para os pênaltis ou vencer e se classificar. Não passa pela minha cabeça perder o jogo ou empatar e ser desclassificado, mas convenhamos, o São Paulo é o grande favorito. Sem contar no brasileiro que o Flamengo já começa a dar pinta que não vai disputar o título. Dessa forma que está jogando, não vai disputar o título. No campeonato de pontos corridos, perder ponto para times que estão lá embaixo, para times fracos, e principalmente para times que estão em disputa direta pelo título, é complicado. O Flamengo não venceu ninguém que está disputando o título junto com ele no brasileiro, aí fica difícil. Mas bom, vamos lá. Para a quarta-feira contra o São Paulo, o Flamengo tem muitos problemas. A escalação do time titular vai ser muito difícil de colocar um time em campo meramente competitivo. O Flamengo tem desfalques por convocações. Isla para a seleção chilena, o Everton Ribeiro e o Pedro para a seleção brasileira. O Pedro ontem foi cortado por conta de contusão. Ou seja, o Flamengo tem 3 desfalques por conta de seleção. Everton Ribeiro, Pedro e Isla. Por contusão, que já está cortado da partida de quarta-feira, tem o Rodrigo Caio, que se contundiu na seleção brasileira, tem o Filipe Luiz e o Diego Ribas, mais 3, ou seja, 6 jogadores que poderiam entrar em campo como titular, estão fora. E pode ser que Gabigol e Thiago Maia também não entrem em campo, porque ambos saíram da partida de ontem com contusões musculares. Então, dificilmente vão se recuperar até o jogo de quarta-feira, ou seja, 8 desfalques. Desses 8 desfalques, provavelmente o único reserva seria o Diego Ribas. O restante são todos titulares. Você vai falar, o Pedro disputa com o Gabigol. Mas como o Arrascaeta ainda está vindo de contusão, provavelmente seria escalado Pedro e Gabigol e a Arrascaeta ficaria no banco, né? Por conta da falta de ritmo e por estar há pouco tempo retornando de lesão. O Flamengo deve ir a campo com um time muito fraco. Se escalar se escalar Vitinho, Michael e Lincoln juntos. Eu não acho que o Rogério Ceni vai ser tão maluco de escalar esse time. Mas eu acho que ele deve escalar o time com Diego Alves, que já falou que vai ser o titular. Isso aí dá um alívio muito grande. O Hugo é um grande goleiro, mas ainda está verde, não está pronto para decisões. Vide as várias falhas que ele tem tido em vários jogos, ou seja, ele não está pronto para decisão, né? Vide aquela falha horrorosa contra o São Paulo, que pode ter custado a classificação. Vamos ver quarta-feira o que esse gol que o Hugo tomou vai fazer diferença. Ou seja, já listei aí, são 8 desfalques, né? 6 confirmados, 2 a confirmar. Vou repetir:
Tem como desfalque Everton Ribeiro, Pedro, Isa por seleção, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e o Felipe Luiz, Diego, o Thiago Maia e o Gabigol. Ou seja, são 8 desfalques. O Flamengo deve ir a campo com Diego Alves, Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique, Léo Pereira e o René. Eu trocaria praticamente toda a defesa. Iria só com o Mateuzinho na direita, colocaria o Natan e o Noga na zaga e colocaria o Ramon na lateral esquerda. Eu acho o Ramon muito mais jogador que o René. O René nunca me agradou. O René para mim é muito fraco. Ele é fraco no apoio, fraco no passe. Ele ajuda um pouco na marcação. Fora isso, ele é muito fraco, o René. E o Léo Pereira e o Gustavo Henrique vem falhando muito. O Noga e o Natan, quando jogaram juntos, naqueles jogos, quando o time estava todo desfalcado por causa do Covid, deram conta do recado. Eu colocaria eles. Até porque são rápidos, são jovens, pode disputar a corrida com o Brenner, que vem em grande fase. Na cabeça de área deve ser o Ilharão e Gerson. O meio campo deve vir com o Vitinho e Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta vai começar jogando. Mesmo voltando há pouco tempo de lesão e estando com pouco ritmo, acho que o Arrascaeta vai jogar. Ele tem que entrar com o Arrascaeta. Se ele entrar com o Michael no lugar do Arrascaeta, vai ser muito complicado. Porque eu prefiro entrar com um jogador bom no começo do jogo, mesmo que ele tenha que sair com 30 minutos, do que entrar com um fraco e depois ter que colocar o bom para tentar resolver quando o jogo já está perdido. Então ele ia com o Vitinho e Arrascaeta no ataque, o Bruno Henrique e o Pedro Rocha. Eu nem levaria para o jogo o Lincoln e o Michael, sério, não levaria para o jogo. Levaria o Lázaro, levaria o Guilherme Bala, levaria com o João Gomes, qualquer jogador da base, mas eu não levaria para o campo nem o peladeiro Michael, que é muito fraco, e muito menos o Lincoln, que eu não sei como esse garoto se tornou profissional. Não tem nada contra nenhum dos dois, entendeu? Não é nada pessoal. Eu acho que o Vitinho, o Lincoln, o Michael e o René não tem nível de futebol para jogar no Flamengo. Não que eles não sejam boas pessoas, não sejam grandíssimas personalidades, ser humano para suas famílias, mas para ser jogador de futebol, alguns até vai. Eu acho que o Vitinho é um bom jogador de futebol, mas não para o Flamengo. O René, mesma coisa. O Lincoln já discorda totalmente. O Lincoln não deveria nem ser profissional. E é um cara que nunca apresentou nada que justificasse ser jogador de um clube da grandeza do Flamengo e nem que justificasse ganhar o salário que ganha, mais 6 dígitos. Para pensar, o Lincoln, não é por conta do gol ontem não, o gol perdido ontem é como se fosse a cereja do bolo. O Lincoln é um jogador a menos, é nulo. Mesma coisa o Michael, o Flamengo caiu novamente no conto do Vigário de uma temporada. O Flamengo já contratou Josiel, Dimba, entre outros jogadores vindo do Goiás após um excelente campeonato brasileiro que não deu em nada. E novamente o Flamengo foi vítima do melhor jogador revelação do campeonato brasileiro e deu no que deu. É difícil, muito difícil, mas dá. Dá sim, o Flamengo vai ter Gerson, Ilharão, Arrascaeta e Bruno Henrique. São 4 grandes jogadores que podem sim fazer a diferença numa decisão. Mas para isso não tem que ser aquele jogo quase perfeito. Não pode falhar lá atrás e tem que ser efetivo na frente. O Flamengo não está sendo nem efetivo na frente e nem seguro lá atrás. O Flamengo sempre toma gol. Toda jogada de escanteio, falta na entrada da área, jogada por baixo, por cima, pelo meio, pelo lado. Toda jogada de ataque contra o Flamengo é perigo de gol. Seja ele qual time for, se é um time grande, se é um time pequeno, se é um time com jogadores habilidosos, se é um time com jogadores medianos. Toda jogada é perigo de gol. E lá na frente o Flamengo tem pecado muito nas conclusões. Lembrando que o Flamengo perdeu para o São Paulo na quarta-feira, 2-1, mas o Flamengo teve chances com o Gabigol, teve chances com o Bruno Henrique, teve chances com o Arrascaeta, teve chances com o Vitinho e não concluiu em gol. Isso faz muita falta no jogo de mata-mata e principalmente em jogo de pontos corridos, que o Flamengo só nesse campeonato perdeu N pontos por conta de não fazer gols.
Na primeira rodada contra o Atlético Mineiro, o Flamengo já poderia ter terminado o jogo no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter feito 3-4-0 no Atlético Mineiro com folga. Não fez, acabou levando um gol contra o Felipe Luiz, perdeu aquele jogo, depois tomou 3-0 no Atlético Goianiense, uma partida horrorosa que o Flamengo fez. Depois o Flamengo teve uma sucessão de jogos ruins, ganhou do Curitiba, não sei nem como ganhou do Curitiba, ganhou do Santos com gols anulados do Santos, que o Flamengo jogou mal, o Flamengo deu muita oportunidade lá atrás. O Flamengo conseguiu a proeza de empatar com o Botafogo, que é um time muito ruim. Empatou com o Grêmio quando o Grêmio estava totalmente esfacelado dentro do Maracanã, com um gol no último minuto, assim como foi com o Botafogo, com um pênalti marcado pelo VAR no último minuto de jogo. O Grêmio, na época o Flamengo enfrentou o Grêmio era um time sem Jean-Pierre, era um time que tinha acabado de perder o Cebolinha, era um time que estava com a zaga totalmente desfigurada, porque os jogadores estavam contundidos. O Flamengo pegou um Grêmio totalmente esfacelado e suou para empatar. O Flamengo perdeu para o Ceará, o Flamengo fez jogos ruins dentro de casa, vídeo o jogo contra o Bragantino e ontem contra o Atlético Goianiense. O Flamengo é um time muito previsível na frente e muito pouco efetivo na frente também. O Flamengo não faz muitos gols igual ano passado, os jogadores parecem que tá com a pontaria pouco afiada, mas isso é muito decorrente da falta de confiança. Que isso aí a gente sabe, eu sou peladeiro de final de semana, jogo final de semana bola, se você já perde um gol no começo da partida, o restante da partida você já faz já com medo de errar. E isso vai se estender para o próximo jogo, para o próximo até você voltar a acertar. E a falta de confiança é muito ruim. E lá atrás, você vê, antes nem a molecada estava falhando, agora o Natan vem falhando retoricamente, assim como o Neneca. O gol que o Neneca tomou ontem não foi culpa dele, mas ele já sai do gol caindo, entendeu? Ele vem tomando os gols bem bobos, fez muitas defesas no começo da sua trajetória como um profissional titular e agora vem tendo aquele declínio natural, mas que é preocupante. Bom, é isso. Tô preocupado pra caramba. Tem sido umas finais de semana e meio de semana muito ruins para quem torce pro Flamengo. Gente que se acostumou mal nesses últimos anos, né? Mesmo com os dois vices de 2017, mas o Flamengo chegava, o Flamengo às vezes era arame liso como agora, e às vezes era um time mais coeso, né? O ano passado e o começo desse ano foi perfeito, a pandemia estragou o Flamengo. Eu nem sei se tivesse assistido a pandemia, se a gente perderia o Jorge Jesus, né? Foi uma perda que, não lamentando a perda, mas ela praticamente detonou totalmente o planejamento do ano, né? O Flamengo tinha um time na mão de Jorge Jesus, as contratações que foram feitas foi a pedido dele. Léo Pereira, Gustavo Henrique, Michael, Pedro Rocha e Thiago Maia foram contratações a pedido do Jorge Jesus, e ele renovou e logo com menos de um mês acabou rescindindo o contrato, indo para o Benfica. Deixou o time do jeito que deixou, já não vinha apresentando um bom futebol após a volta do futebol depois da pandemia. E depois foi um tiro no pé do Marcos Braz ter contratado o Domenech Torren, e ele estragou o time todo. E agora o Rogério Ceni vem para um time sem confiança, um time com pouca sorte, né? O Flamengo também não está tendo sorte, e provavelmente se o Flamengo não começar a fazer bons jogos, isso vai refletir também no técnico, e eu estou começando a achar que muitos jogadores ali precisam de, sei lá, benzer alguma coisa, que a coisa não tá legal. É isso aí, se inscreva no canal, comente o que você acha do time de quarta-feira, que esse monte de desfalque. Tamo junto, fiquem com Deus e até quarta-feira.